Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Residência Pedagógica. Hoje a gente não vai estudar um assunto específico, mas sim questões do Enem, certo? E aí, a gente trouxe aí uma questão do Enem 2021, da prova amarela, questão 160. Ela diz o seguinte: um atleta produz sua própria refeição com custo fixo de R$ 10. Ela é composta por 400 gramas de frango, 600 gramas de batata doce e uma hortaliça. Então, atualmente, esses preços são os seguintes. Então, embaixo a gente tem uma tabelinha com o preço de cada quilograma de cada alimento. Então, o frango é R$ 12,50, a batata doce é R$ 5,00 e a hortaliça é R$ 2,00 a unidade. E aí ele diz o seguinte: em relação a esses preços, haverá um aumento de 50% no preço do quilograma da batata doce e os outros preços serão alterados. O atleta deseja manter a refeição, o custo dessa refeição, a quantidade de batata doce e a hortaliça. Portanto, terá que reduzir a quantidade de frango. Como a gente observou, vai ter um aumento de 50% da batata doce. Logo, para que ele possa manter esse valor de R$ 10 da sua refeição, ele vai precisar diminuir a quantidade de frango, visto que ele quer manter a quantidade de batata doce e hortaliça. E aí a pergunta é a seguinte: qual deve ser a redução percentual da quantidade de frango para que o atleta alcance seu objetivo? Então, aí a gente não quer o valor em reais, a gente quer o valor em porcentagem de quanto ele vai precisar diminuir de frango para que ele alcance esse objetivo, que é a refeição de R$ 10 e manter a quantidade de batata doce e hortaliça, certo? E aí, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos aí fazer o cálculo da batata doce. Com o aumento de 50% do preço da batata, então o valor vai ser R$ 7,50, certo? Porque como a gente viu aqui, ó, batata doce é R$ 5,00. A metade, que é 50%, é R$ 2,50. Logo, o valor do quilograma vai ficar R$ 7,50. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ver quanto vai dar 600 gramas, certo? Então, quanto custa 600 gramas de batata doce? A gente tem que 600 gramas vai ser X, que é o que eu quero descobrir, e 1 quilograma vale ser 1.000 gramas, né? A gente tem que fazer essa conversão. Fazendo isso, 1.000 gramas equivale a 7,50, que é o valor do quilogramas. Então, a gente fazendo uma regrinha de 3, que a gente já viu em aulas anteriores, né? Fazendo a multiplicação cruzada, então vai ser 600 vezes 7,50 igual a 1.000 vezes X. Fazendo isso, a gente vai ter que as 600 gramas vai valer R$ 4,50. Então, a gente já tem o valor da batata doce, que é R$ 4,50. Agora, a gente vai para a hortaliça. O atleta, ele gasta com a hortaliça R$ 2,00, né? Porque não vai alterar. Então, vai permanecer os R$ 2,00. E a batata doce, R$ 4,50, que a gente acabou de ver. Então, somando esses dois valores, a gente vai ter que o gasto vai ser de R$ 6,50. Só que ele quer gastar R$ 10 com essa refeição. Então, quanto ficará para o frango? Então, R$ 10 menos 6,50, R$ 3,50. Então, agora, a gente viu que essa quantidade de frango vai ser modificada, certo? Porque teve um aumento da batata doce e logo vai ter que diminuir no frango. Então, a gente tem que vai ser R$ 3,50 de frango. Mas quanto vale R$ 3,50 de frango? Em gramas. Então, a gente vai fazer uma regra de 3 também. Então, R$ 3,50 vai valer Y, que a gente não sabe. E R$ 12,50 para 1.000 gramas, que é o valor do quilogramas do frango. Fazendo a regra de 3, multiplicando cruzado, a gente vai fazer o quê? 12,50 vezes Y igual a 3,50 vezes 1.000. Então, a gente fazendo essa multiplicação de 3,50 por 1.000 dá 3.500. E depois, colocando o Y isolado e dividir 3.500 por 12,50, a gente vai ter que a quantidade de frango vai ser 280 gramas. Porém, na questão, ela não quer em gramas, né? Ela quer em porcentagem. Quanto de frango vai ser preciso ter essa redução? Então, a redução percentual do frango vai ser o seguinte: 280, né, que a gente acabou de ver que é de frango, dividido por 400, né? 400 que era o valor anterior dessa redução, menos 1, que é como se fosse 100%. Então, fazendo essa divisão, vai dar 0,70 menos 1, que é 100%. Então, eu vou tirar 0,70 menos 100, por exemplo. Então, vai ficar menos 0,30%. Ou seja, vai ser uma redução de 30% do valor inicial, porque o valor inicial era 400 gramas. E depois da redução ficou 280. Então, fazendo isso, a gente vai ver que a redução vai ser 30%. Então, a alternativa correta é a letra C. Vamos para outra questão do Enem 2021, 172, da prova amarela.
Em um estudo realizado pelo IBGE em 4 estados e no Distrito Federal, com mais de 5.000 pessoas com 10 anos ou mais, observou-se que a leitura ocupa, em média, apenas 6 minutos do dia de cada pessoa. Aí ele traz, na faixa de idade de 10 a 24 anos, a média de 3 minutos. Na faixa de idade de 24 a 60 anos, é 5 minutos. E na faixa de idade de 60 anos ou mais, é 12 minutos. Então, eu tentei reduzir aí o texto para a gente entender os dados principais. Aí fala o seguinte, a quantidade de pessoas entrevistadas de cada faixa seguiu a distribuição percentual descrita no quadro abaixo, que é justamente isso que a gente tem aí, x, y e x. E aí a pergunta é, quais são os valores de x e y do quadro, respectivamente? Né? Então, já está na ordem. E a gente quer saber, no total são 5.000 pessoas, mas quanto é o percentual de pessoas para cada tipo de faixa etária dessas, que são divididas em 3. Né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente sabe que a soma do percentual vai dar 100%, certo? Então, se a gente somar x mais y mais x, vai ser 100%, que é igual a 1, né? E aí, a gente já tem uma equação, equação 1. A gente somou aí os 2x, né, que são semelhantes, então ficou 2x mais y igual a 1. E aí, agora a gente vai fazer a equação 2, que vai ser o quê? A gente tem que a média ponderada, ela vale 6 minutos, que foi dado lá na questão, né? O total de 5.000 pessoas lê em torno, em média, de 6 minutos. E agora a gente vai aplicar uma fórmula da média ponderada. O que seria essa média ponderada? É quando a gente soma os elementos e multiplica pelo peso delas, ou seja, o que está variando entre um e a outra. Então, por exemplo, a gente tem aí que x vai ser vezes 3, porque x é aquela faixa etária 1, multiplicada pelo tempo, que é de 3 minutos de leitura. E y, faixa etária 2, multiplicado por 5 minutos de leitura. E x, novamente, que também tem na tabela, multiplicado por 12, que é o tempo de leitura. E aí a gente vai dividir pela soma desses pesos. Então, vai ser x mais y mais x, certo? E aí, fazendo isso, logo abaixo a gente vê que 6 vai ser igual a 3x mais 5y mais 12, dividido por 2x mais y. Mas por que 2x? Porque embaixo eles são semelhantes, né, no denominador. Então, vai ficar x mais y. Então, fica 2x mais y, certo? E aí, depois, o que a gente fez? A gente somou em cima. Então, 3x mais 12x são semelhantes. Então, somou, ficou 15x mais 5y. Só que lá no lado esquerdo, a gente já observou que 2x mais y é igual a 1. Então, ele só fez substituir, né? Então, ficou 6 igual a 15x mais 5y dividido por 1. Então, fazendo aí a multiplicação, a gente vai ter que 15x mais 5y é igual a 6. E aí, a gente tem duas equações. Então, a gente viu aí um assunto de média ponderada, certo? E a gente vai utilizar outro conteúdo agora, que é sistema de equações. Se a gente tem duas equações, a gente tem que descobrir aí o valor de x e y, né? Então, a gente vai associar essas duas equações, que aí a gente chama de sistema de equações, tá bom? Para isso, a gente vai ter as duas equações certinhas aí, né? 2x mais y igual a 1 e 15x mais y igual a 6. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que eliminar uma das variáveis, né? Ou x ou y. E para que isso seja possível, o que a gente vai fazer aí? Vai multiplicar a equação 1 por menos 5, né? Então, fazendo isso aí, em cima vai ficar menos 10, menos y, menos 5. Né? Então, fazendo isso, a gente vai ficar aí, menos 10x mais 15x, menos 5y mais y igual a menos 6 mais 6, né? Que aí a gente já está multiplicando esses dois sistemas aí. E aí, a gente vai cortar o menos 5y mais 5x, mais 5y, né? Vai cortar, vai eliminar. E vai ficar menos 10x mais 15x, que vai ficar 5x, igual a menos 5 mais 6, vai ficar 1, certo? Então, x vai ser 1 sobre 5. E aí, a gente fazendo essa divisão, aí a gente vai ter um valor em decimal, que é 0,20. E se a gente transformar ele em porcentagem, a gente vai ver que será 20%, certo? Então, x vale 20%. Então, aquela faixa etária x inicial vale 20%. Agora, y, o que a gente vai fazer? A gente já tem o valor de x, não tem? Então, a gente vai substituir na equação 1. Então, 2 vezes 0,20, que a gente acabou de descobrir, mais y igual a 1. Então, 2 vezes 0,20 dá 0,40, mais y igual a 1. Né? Então, a gente fazendo aí. Esse 1 é como se fosse 100%, né? Então, ficaria 40% menos 100%. Então, ficaria 60%, né? Então, aí a gente faz a subtração e transformou em porcentagem. Logo, a alternativa seria a alternativa C, que tem, respectivamente, x valendo 20% e y valendo 60%.
Vamos continuar nossa resolução de questões. E eu trago mais uma questão do Enem 2021, da prova amarela, que foi a questão 140. Ela é uma questão bem simples, que a gente vai usar basicamente as 4 operações básicas da matemática para resolvê-la. Então ela diz o seguinte: os diretores de uma escola precisam construir um laboratório para o uso dos alunos. Há 2 possibilidades. Aí ele vai dizer as possibilidades e vai perguntar o seguinte: considerando que em qualquer caso o laboratório implantado será utilizado na totalidade de sua capacidade, a economia da escola na utilização de um laboratório tipo B em vez do laboratório tipo A num período de 4 anos por usuário será D. Então a gente vai ter que calcular quanto vai ser o gasto por usuário para estar nesse laboratório no período de 4 anos e vamos ter que ver a diferença. Considerando o mais caro e o mais barato, né, o que tem o maior gasto e o menor gasto, qual a diferença entre eles em reais. Então, é dito que o laboratório do tipo A tem uma capacidade para 100 usuários a um custo de R$180 mil e gastos mais R$60 mil por ano para manutenção. Então, a gente vai fazer o seguinte: aqui o laboratório A tem um custo de R$180 mil, né, para a sua construção, mais 60 mil por ano. E ele perguntou em um período de 4 anos. Então vamos multiplicar por 4. Primeiro a gente vai dar a multiplicação, né? 4 vezes 60 mil, 4 vezes 6, a gente tem que é 24. Então acrescenta os 4 zeros, né? Dá 240 mil. 240 mil mais 180 mil, a gente vai ter 420 mil. 420 mil como custo total. Só que aí a gente viu que tem uma capacidade de 100 alunos. A gente vai dividir por esses 100 alunos para ver quanto é o custo de cada um por ano. O custo de cada um, que dá 4.200. Ok, então esse é o custo do laboratório A. Vamos ver o do B. Um laboratório do tipo B, com capacidade para 80 usuários, dá um custo de R$120 mil e gastos com manutenção de R$16 mil por ano. Então, vamos lá. O B a gente tem um custo de R$120 mil e um custo de R$16 mil por ano, sendo que a gente quer 4 anos, né? Então, a gente vai multiplicar por 4. Então, a gente vai fazer, lembrando, primeira multiplicação, 16 mil vezes 4 e a resposta disso a gente soma a 120 mil, que a gente vai obter ao fim R$184 mil, dividido pelos 80 alunos, que é a capacidade do laboratório B, a gente vai ter um gasto de 2.300 por aluno. Então, como a gente viu, o laboratório A tem um gasto maior. Então, agora a gente vai fazer a diferença entre eles para ver quanto vai gastar mais no A que no B. Então, vai ser 4.200, que é o valor do A, menos 2.300, que é o valor do B, que vai dar R$1.900. Isso é 1,9 mil, né? Que nos leva à letra B. Essa segunda questão, que eu vou resolver com vocês, também é bem simples. Ela envolve algumas noções de porcentagem, mas também não é uma questão complicada. Ela diz o seguinte: após a consulta médica, um paciente deve seguir um tratamento composto por 3 medicamentos, X, Y e Z. O paciente, para adquirir os 3 medicamentos, faz um orçamento em 3 farmácias diferentes, conforme o quadro. Ok. Dessas farmácias, alguns oferecem desconto. Aí ele vai falar como funcionam esses descontos e vai perguntar qual compra, né, em quais farmácias, quantos medicamentos em cada farmácia, vai ser mais vantajoso, né, vai sair mais barato. Então vamos lá. Na compra dos medicamentos X e Y na farmácia 2, recebe-se um desconto de 20% em ambos os produtos, independentemente da compra do medicamento Z, e não há desconto para o medicamento Z. Então, se ele comprar, né, o produto X e Y, o medicamento X e Y na farmácia 2, ele vai ter um desconto de 20% em cada um e não vai ter desconto na farmácia, no medicamento Z. Mas aí ele pode comprar esse medicamento Z na farmácia 3, porque é a farmácia mais barata, né? Então, quanto é 20% de R$50? 10% de R$50 são R$5, né? Então, 20% vão ser 10. Então, a bateria, né, do preço teria um abatimento
de R$10, tanto no produto X quanto no Y. Então, tanto o X quanto o Y ficaria por R$40 e ele compraria também o terceiro produto, só que na farmácia 3, que seria R$35. Então, ó, aqui a gente tem 40 mais 40, que dá 80, mais 35, que foi comprado na farmácia 3, R$115. Aí, na compra dos 3 medicamentos na farmácia 3, recebe-se 20% de desconto no valor total da compra. Então, vamos ver quanto é o valor total da compra, comprando os 3 medicamentos. 65 mais 45 mais 35, vai dar 145. Vamos calcular 20%, né, que é o que ele disse que teria desconto, de 145. Então, ó, 20%, 20 por 100, 20 dividido por 100, multiplicado por esse 145, que é o valor, assim que a gente vai calcular a porcentagem. Então, quando a gente faz, ó, corta um zero em cima, né, um zero embaixo, já que a gente tá dividindo, a gente pode fazer isso, então a gente vai fazer 2 vezes 145 dividido por 10, que a gente vai obter o 29. Ou seja, se tinha dado 145 e tem um desconto de R$29, resta 116. Então, então já fica mais caro nessa opção aqui de comprar os 3 na mesma farmácia. Então, até agora é mais vantajoso comprar na farmácia 2, né? 2 dos produtos e um na terceira. Vamos ver a primeira farmácia. Se comprar tudo lá, 45 mais 40 vai dar 95, mais 50 vai dar 145, né? Então, também passou bastante desse valor aqui. Então, o mais vantajoso é a gente comprar 2 na farmácia 2 e o terceiro na farmácia 3, que seria a nossa opção 4, não é isso? Não, 4 não. X e Y na farmácia 2 e o Z na farmácia 3. Nossa opção 3, né? Que seria a letra C.